Olá, eu sou o Thiago Lopes, diretor do Instituto Farol e especialista em autismo precoce. E hoje vou dar algumas dicas para ajudar você a aumentar a orientação social da sua criança com autismo. Uma das principais formas de ajudar a sua criança com autismo a melhorar sua orientação social é ensiná-lo a nos observar quando a gente estiver imitando aquilo que eles estão fazendo. Muitas vezes as crianças com autismo estão fazendo alguma ação e a gente começa a imitá-las, mas nem sempre elas estão conscientes de que a gente está imitando. Imitar uma criança com autismo muitas vezes é uma forma excelente de aumentar a sua motivação na interação, porque nós estamos fazendo exatamente aquilo que elas estão fazendo. Ou seja, a gente está fazendo algo que elas estão motivadas a fazer. Muitas vezes, quando a gente interage com as crianças, nós tentamos ensiná-las coisas novas. E quase nunca a gente interage para entrar no jogo dela e imitar aquilo que ela está fazendo. Precisamos então aprender a entrar um pouco mais no universo da criança. Ela está alinhando carros. Eu posso alinhar os carros também. Mas você vai reforçar estereotipia e comportamentos repetitivos se você faz isso. Mas se você imita por apenas alguns segundos para criar essa reciprocidade e depois ensina uma alteração do jogo, é a melhor forma para que você ganhe a criança antes de ensinar uma variação. Se você passa o tempo todo tentando ensinar algo novo, você frequentemente bate de frente com a criança, tentando ensinar algo que não é aquilo que ela quer fazer no momento. Então entre no jogo dela um pouco mais, imite ela um pouco mais. Agora, para que ela aprenda a nos olhar quando estamos imitando, a gente precisa utilizar o suporte posicional. Nós podemos imitar ações com objetos ou ações motoras. Sua criança está, por exemplo, brincando de correr para o outro lado da sala. A gente pode simplesmente correr do lado delas de uma forma um pouco mais teatral, no mesmo ritmo que elas estão correndo. Mas se ela não está te observando, é melhor muitas vezes você aumentar um pouco a distância, ficar um pouco mais à frente e abaixar um pouco e imitá-la no seu movimento de forma a facilitar o seu contato visual. Então, dois aspectos importantes para aumentar essa orientação social. Primeiro, manter uma distância agradável da criança. Se você está longe demais, é muito difícil dela te olhar. Mas se você está perto demais, a nossa presença se torna aversiva, porque é muito estímulo e frequentemente essas crianças vão olhar para o lado ou desviar o olhar para evitar esse contato. Então a primeira coisa a se fazer é identificar com a sua criança qual é a distância ideal naquele momento. Essa distância ideal varia de criança para criança e varia de uma atividade para outra. Muitas vezes a distância ideal para uma criança com autismo é uma distância muito maior do que a gente está acostumado a ficar das outras pessoas. E nós, quando estamos tentando ensinar e estamos querendo ser vistos, frequentemente ficamos próximos demais. Então, primeira coisa, achar a distância ideal. Teste e veja pelas reações não verbais da criança. Se quando você se aproxima muito, ela se fecha, ela vira de lado, ela vira o corpo de lado, ou ela levanta e sai, provavelmente você se aproximou demais. Brinque um pouco com essa distância até você encontrar naquela atividade a distância ideal. O segundo aspecto é justamente o suporte posicional. Uma vez que você achou a distância ideal, tente abaixar no nível do olhar da criança, para facilitar um pouco mais que você seja visto. E lembre-se, você tem que estar na linha do olhar da criança. Então, se a criança está olhando para baixo e você está de frente, você ainda não está na linha do olhar. Você tem que imitá-la mais ou menos na linha em que ela vai conseguir ver o que você está fazendo. Então, se ela está fazendo um ato com um objeto aqui, olhando para baixo, você tem que imitar do lado, numa posição em que ela consiga ver o que você está fazendo. Não adianta ela estar brincando aqui e eu imitando aqui em cima, num ângulo que ela não consiga ver. Parece óbvio, mas na hora da interação muitas vezes a gente esquece desse aspecto. Quando a criança estiver, por exemplo, fazendo alguma ação motora, andando de frente ou fazendo alguma movimentação e fazendo algum gesto ou alguma brincadeira, muitas vezes eu posso até mesmo andar de costas para a criança, imitando ela como se eu fosse um espelho, mantendo sempre a distância confortável, mas me movimentando de uma forma que eu consiga continuar na linha do olhar dessa criança. Então,
Tente entrar na linha do olhar usando esse suporte posicional, ou seja, alterando a posição do seu corpo de forma a facilitar o contato e a observação dessa criança. Vamos lembrar que aqui nessa fase eu não estou buscando necessariamente contato visual. Eu só quero mesmo que ela me observe, que ela tenha reciprocidade. Então não vamos confundir reciprocidade com contato visual. Reciprocidade é a consciência do outro, do papel do outro na interação e do papel do outro naquela nossa troca ou ação que estamos fazendo. Ela não precisa ter contato visual para ter reciprocidade. Então fique de frente, acerte a distância, use o suporte posicional para que ela possa ver você, nem que seja com a visão periférica, e então comece a imitá-la de uma forma um pouco mais exagerada, um pouco mais teatral. Espero que essa dica tenha ajudado a você, pai ou profissional, que está trabalhando com a sua criança com autismo para que ela possa se desenvolver. Se esse foi o caso, não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo para que outras pessoas possam também se beneficiar desse aprendizado. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber as notificações e ficar sabendo quando postarmos novos conteúdos. Deixe o seu joinha, o seu comentário e muito obrigado pela sua participação. Até breve.